Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo então nós vamos falar do quantitativo, né, de águas residuais, de efluentes, né? Então vamos falar das vazões geradas. A gente vai estar falando, então eu vou dividir esse vídeo, vai estar primeiro a gente vai estar falando de das vazões de efluentes domésticos ou sanitários de um município e dos efluentes de um empreendimento específico. Então primeiro vamos falar dos empreendimentos específicos, né? Então efluentes industriais, agrícolas, enfim. As medidas então são obtidas aí em loco, né? Por exemplo, de hora em hora, mas aí na falta de medidas aí para fazer um estudo preliminar, vocês podem pegar então valores estimados estabelecidos por estudos anteriores, né? Então, ou seja, está consultando a bibliografia. Sempre recomendo, né, fazer medida em loco, né? Mas para fazer um estudo preliminar, né, a gente tem aí à disposição a bibliografia e ela sempre nos auxilia. Então aqui a gente tem alguns valores aqui do Medical Fied para demandas aí de água para alguns tipos de empreendimentos comerciais, que de alguns empreendimentos comerciais, né? Aqui função, né, dos dispositivos hidráulicos, também o Medical Fied. Vale só fazer uma ressalva, né, que esses valores aqui são para quê? Condições aqui de consumo dos Estados Unidos. Eventualmente tem algumas coisas que são particulares de cada cultura, né? Então tem aqui algumas as coisas a se ressalvar, né? Então a gente pode ter algumas discrepâncias, né, entre o estimado e o observado nas nossas condições, né? E aqui tem o do Von Sperry, né? Que aí, enfim, tem aqui várias bases aí. Os casos aqui para empreendimentos específicos, né? A gente tem aqui para indústria de alimentos, então aqui a gente tem aqui indústria de cana, né? Enfim, tomate, cenouras, batatas, carnes, peixes. Na verdade, cana é aqui, né? Cana de açúcar aqui, né? Também, né, animais confinados, destilários de álcool, enfim, cervejarias e outras companhias de bebidas, enfim, têxteis, né, eu tinha falado do curtume no outro vídeo, né, indústria de papel, enfim, e por aí vai, né. Então a gente tem aqui as características, por exemplo, né, então, unidade de produção, então vamos ver, eu tinha falado do curtume, então é por tonelada de acho que material aqui processado, né? Aí é o específico, então de 20 a 40 metros cúbicos por tonelada então, de processado. Tem aqui alguns valores de características, inclusive, né? Principalmente aqui no caso da DBO, né? Beleza aqui com BOD, né? Ou por, enfim, equivalente de habitante, né? E as concentrações em si mesmo do efluente usual da luz de curtume, então que vai numa faixa de 1.000 a 4.000. Vocês estão vendo que é uma faixa bem ampla, né? Como falei, é uma faixa ampla, mas ainda assim nos dá uma ideia, né, da expectativa de valores que são inclusive, né, bem mais altos do que os valores de esgoto, né? Que a gente tem o valor de referência típico de 300 mg, enquanto aqui, ó, de 1.000 a 4.000 mg. E aqui, né, finalmente a gente tem aqui do esgoto doméstico. No caso, para o quantitativo, para a vazão de esgoto, a vazão de esgoto doméstico ele é composto, né, isso para um sistema separador absoluto, né, então, ou seja, né, um sistema que você só recebe os esgotos, não recebe as águas pluviais, né. Então, o quantitativo de vazão vai ser composto pelo quê? As vazões domésticas, né, a infiltração na rede coletora e as vazões concentradas ou singulares. O que são isso? O que é isso, né? São as vazões de empreendimentos aí, então indústrias, né? Empreendimentos comerciais que geram grandes pontos de vazão. Então, esses aqui vão ser as vazões concentradas ou singulares aí, porque são valores que estão fora das faixas, né? E sujeito a grande variação. Por conta da especificidade de cada atividade, né?
Aí a vazão de infiltração é a vazão que infiltra na rede. Isso depende dos materiais, né? Então os materiais plásticos estão menos sujeitos à infiltração, né? Mas ainda temos muitas redes coletoras antigas feitas, por exemplo, de materiais cerâmicas, que está sujeito a uma taxa de infiltração que vai aumentar um pouco então a vazão total de esgoto, né? Por isso que ela entra nessa contribuição. E a vazão doméstica é quanto que vem dos consumidores, dos residentes, né? Então aqui, e aí dessa parte da vazão doméstica, né, contribuição doméstica, a gente tem aqui as vazões de projeto, né, que aí são as vazões mínimas, médias e máximas, que aí são calculadas então e aí em função de início e final de projeto, né, que são calculadas de acordo com essas fórmulas. Então a gente vai ter aqui, né, coeficientes K1, K2 e K3, que são coeficientes de variações aí. Já vou falar sobre esses coeficientes, né? Aí a gente tem a população atendida, inicial e final, né? Então, isso na vazão de projeto, né? Então, uma população inicial de projeto é assim, no horizonte inicial de projeto eu vou atender 20 mil pessoas, tá? Mas a gente faz um projeto para não só atender a demanda do momento, mas a demanda também no horizonte de um X tempo de anos, né? Geralmente aí 25 anos, aí pelo menos. Isso aqui vai variando. Então vamos supor, né, no horizonte de 25 anos, né, que aí é a população final, esse sistema deve atender a tantos mil habitantes, que é o quanto que a população vai estar, quanto se estima a população nesse horizonte de 25 anos. Então isso aí é a parte aqui da população. E aqui a gente tem o que, né, inicial e final, que é o consumo de água per capita, né? Então quanto que cada habitante consome efetivamente de água por habitante. Então isso aqui está muito atrelado ao que? Ao consumo de água da rede de abastecimento. Mas ao mesmo tempo, né, a gente tem aí outra coisa também que entra aqui, é esse coeficiente C, o coeficiente de retorno, que é o que, né? Como eu falei, né, a gente tem o cálculo do abastecimento, né, mas nem toda essa água que vem do abastecimento retorna pela rede de esgoto. A gente tem água que é consumida e aí você perde por evaporação de suor, né? As pessoas consomem água, depois essa água ela é perdida por evaporação de suor. Tem a água que é utilizada para irrigação de jardins e ela não retorna para a rede de esgoto, então existe o coeficiente de retorno, que aí vocês estão vendo aqui, né, usualmente é entre 0,5 e 0,9. A norma lá de projetos aí de redes coletoras recomendo dar lá como valor típico, né, esse valor de 0,8. E aí finalmente os coeficientes K, né, os K1, K2 e K3, que são os coeficientes de variações diária, horária, e aí no caso o K3 é a mínima. Então quem já tinha feito água, né, se lembra muito bem, né, acho que tem aqui isso, tem aqui, né, temos aqui. O coeficiente K1 é o que? Da variação ao longo, então, pega a variação ao longo do ano, né? E aí, em função dessa variação diária aí do ano, você vai ter o dia de maior consumo, né? Então a gente vai ter aqui o maior valor aqui em relação ao valor médio. E aí para esse coeficiente K1, né, o valor recomendado, né, para ser adotado é o valor de 1,2. Aí a gente tem o coeficiente de variação horária, né, o K2, né, que é o que? Né? Ao longo de um dia, né, a gente tem horários aí, né, de madrugada, consumo muito baixo, e ao longo, chegando próximo do almoço, picos, né, de vazões consumidas. Então, esse K2 vai ser o que? O quanto que é esse pico, né, em relação ao valor médio. E aí o valor recomendado, né, é 1,5. E aí a gente tem também, no caso, né, para a vazão mínima de esgoto doméstica mínima, a gente tem o uso do coeficiente K3, que é a vazão mínima. No caso, a gente vai pegar o valor menor em relação à média e aí o quanto que é, então o quanto menor isso aí é. No caso aí
esse K3, o valor recomendado é de 0,5. Né? Então, lembrando que, como eu falei, esse K3 ele entra aqui na mínima. Então, com isso, né, tem aqui os cálculos das vazões domésticas. As infiltrações, como eu falei, isso aqui ela está sujeita, né, à infiltração em função dos materiais. Então a gente pode ter infiltração aí nas redes, né, pelas juntas, dependendo dos materiais da tubulação. Materiais cerâmicos eles estão mais sujeitos à infiltração. Solo, se a tubulação coletora de esgoto, que inclusive fica enterrada, se ela está localizada acima ou abaixo do nível do lençol freático, né? E aí outras coisas em relação à qualidade até do próprio assentamento e outros órgãos acessórios da rede coletora de esgoto. Mas aí para vocês terem uma ideia, né, gente? Lógico, isso aqui tudo depende do material da tubulação, mas a gente tem valores aí que variam de 0,05 a 1, né, litros por segundo por quilômetro de rede coletora como taxa de infiltração. E aí como é que a gente calcula essa infiltração? Né? A gente tem esses valores de taxa de infiltração que é em função desses fatores todos, né? E multiplicamos pela extensão da rede coletora. Com isso, a gente, né, multiplicando a extensão, né, em quilômetros, a gente vai ter uma vazão em litros por segundo de infiltração. Então é isso, né? Aqui as referências, né, gente? Tinha aqui falado já no vídeo inteiro do capítulo do Von Sperling. Também temos aqui um Fiel, o manual da CESP, né? E também o livro do Tsuchiya, né? E o Pedro Alim Sobrinho, que também vai falar mais especificamente desses cálculos de vazões aí de esgotos domésticos, né? Então é isso, né, gente? Bons estudos e até o próximo vídeo.